Oi, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão aí confinados? Ó, gente, isso aqui é uma aulinha nova de núcleo celular, tá? Você vai falar sobre o núcleo. Então, o núcleo é uma porção muito importante, né? Contém um material genético, nem toda célula tem núcleo. A gente vai falar das células que têm núcleo, são as células eucariontes ou eucarióticas, tá? Essa tem núcleo, e o núcleo é toda a informação, aquele centro de comando da célula. Aqui a gente tem os componentes do núcleo. Os componentes que eu quero que vocês estudem são a carioteca, que é esse envoltório aqui. Ela contém poros. Tá? Esses poros permitem a passagem de substâncias produzidas no núcleo para o citoplasma. Tá? Eu quero que vocês saibam também sobre o nucleolo, que é essa estrutura aqui maior. Tá? Geralmente ela pode estar na extremidade, ter mais de um também. Tá? Isso significa que a célula ela é rica produtora em ribossomos. Tá? Nem todas as células são assim, tem um quadro, né? Acho que no começo do capítulo eu quero que vocês leiam esse quadro. Tá? A gente vai ter também, aqui eu quero que vocês estudem a cariolinfa, que é uma estrutura líquida que fica dentro do núcleo, contém substâncias líquidas, aminoácidos, nucleotídeos, e a cromatina. Tá? A cromatina ela é dividida em heterocromatina, quando ela está enrolada, condensada, e eucromatina, quando ela está descondensada, apenas um fio. Tá? A cromatina é onde está o DNA. Tá? Então, essas são as estruturas que a gente tem que saber. Aqui, a experiência de merotomia, tá? É uma experiência que foi realizada para provar que uma célula ela só sobrevive com a presença do núcleo. Então, aqui, né, do seu material genético. Então, aqui, ó, dividiu, fragmentou a célula. A célula fragmentada, um citoplasma ficou sem núcleo, o outro com o núcleo. Quem que sobreviveu? Aquela que contém o núcleo. Pois aqui tem as informações genéticas para o seu metabolismo. Aqui ela acabou morrendo. Tá? Essa célula que estava sem núcleo, né? Essa nova célula sem núcleo foi implantado um núcleo nela e ela conseguiu se desenvolver. Então, prova que o núcleo ele contém informações para o desenvolvimento da célula. Aqui são alguns tipos, né, inúmeros de núcleo, né? Não vem ao caso para a gente sobre isso, mas só para deixar aqui de um paramécio, foi até utilizado para a produção de uma das maquetes que a gente fez da prova mensal. Aqui ela contém dois núcleos, o macro e o micronúcleo. Aqui tem um interesse. Aqui também é só falando sobre o nucleolo e a produção de ribossomos, por isso eu quero que vocês leiam. Essa é um quadro que tem. Tá? Aqui, cromatina ou cromossomo? Tá? Então, o que é cromatina e cromossomo? Cara, a cromatina é o DNA, o cromossomo também contém DNA. A única diferença é que o cromossomo é a cromatina enrolada, né? Condensada. Tá? Aqui tem todas as estruturas, como ela é, né? Aqui a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre o DNA. Aqui, ó. Aqui são as histonas, são proteínas onde se enrola a cromatina. Ela vai se enrolando, vai condensando até ficar nessa forma que nós temos de cromossomo, tá? Que é a mais comum para a gente, que a gente conhece aí. Aqui, né, ela desenrolada, né? E aqui ela enrolada, né? Descondensada, condensada. Eucromatina e heterocromatina. Aqui como que ocorre a divisão, que a gente vai ter uma aula só sobre isso daí, que é mitose e meiose. Então o cromossomo simples, quando ele vai se dividir, ele vai se duplicar, tá? Então vai formar dois cromossomos, né? Duas cromátides aqui, então cada braço desse é uma cromátide, e aí forma dois cromossomos idênticos aqui, eles se separam. Aqui tem as estruturas, né? Os braços, o centrômero, que é essa parte onde ocorre o estrangulamento, tá? Onde divide os braços, né? Aqui uma coisa importante é a classificação deles. Isso vai estar ligado aonde vai estar localizado o centrômero, tá? Então aqui quando ele fica bem no meio, os braços têm o mesmo tamanho, tá? É chamado de metacêntrico.
Quando o centrômero ele está, tá, onde os braços têm uma diferença de tamanho, tá, submetacêntrico. Quando o centrômero está muito perto da extremidade de um dos braços, chamados de apocêntrico. E quando só apresenta um braço, não tem outro, telacêntrico. Tá? Essa classificação vocês têm que saber. Aqui tem alguns conceitos importantes, como células haploides e diploides. Haploides contém um lote de cromossomos. Tá? Aqui contém 2 lotes, o diploide. Tá? Então, nossos cromossomos, eles contêm 2 cromossomos. Lembra que a gente sempre falou que vem um do pai e um da mãe? Né? Então, esse um do pai e da mãe forma-se uma célula diploide. As células haploides, no nosso caso, ser humano, vai só se apresentar nas células reprodutivas, que tem aqui metade do número de cromossomos, que vai juntar com outro gameta, com outra célula reprodutiva, para formar um novo indivíduo. Tá? A gente tem aqui o genoma, que é o estudo das características hereditárias, que vão estar caracterizadas pelos genes, as informações genéticas de cada indivíduo. Aqui o cromossomo homólogo, são cromossomos que contêm o mesmo tamanho, o mesmo formato e contêm a mesma característica genética. O gene ou genes, que é a informação genética, né, que temos nos nossos cromossomos, no nosso DNA. Locogênico é a localização desse gene no cromossomo, né, no DNA. Loci, tá, que é aonde a informação que ele tem. Aqui o cariótipo, então aqui ó, né, o cariótipo, aqui são os cromossomos, tá, chamado de autossômicos, tá, desculpe, não é autossômico, são somáticos, tá? Desculpe, não é autossômico, somático. Somáticos são esses aqui, ó, até o 22. E nós temos um par sexual. Isso que difere o homem da mulher. Então eu tenho o cariótipo feminino e o masculino aqui. Qual que é a diferença dos dois? Você pode ver, ó, que, por exemplo, o cromossomo 1, ele tem um parzinho que vem do pai e outro da mãe, né? Tá vendo que ele tem um par? Então eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato. Aqui também vale para o homem. E assim vai indo para todos. O que difere? Que é o sexual. O da mulher é o XX e do homem é o XY. Tá vendo como é que é uma diferença de tamanho entre eles aqui? Aqui a gente tem, tá, uma característica que é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, tá, que é o aparecimento de um cromossomo a mais na região do 21, em vez de ter um par, tem 3, então característica síndrome de Down. Aqui a gente vai ter também, agora aqui é o cromossomo, a gente está falando sobre síndrome de Turner, que é o cromossomo sexual, tá? Vai ter apenas um cromossomo X, não tem 2, como a gente viu anteriormente. Tá? E aqui é síndrome de Turner, que em vez de ter um X e um Y, tem 2X e um Y. Tá? Que é um homem que tem características, por exemplo, como o desenvolvimento das mamas, né? Atrofiação dos testículos, então não produz espermatozoides. É uma das características da síndrome. Tudo bem? Boa tarde e até mais.